Eu vou ler uma história que eu escrevi já faz muito tempo. Se houver algum fato, alguma pessoa parecida que tenha acontecido a mesma coisa, o que está na minha história, é simples coincidência, porque é fictício. Então, esse meu livro chama Além da Curva do Bambuzal. A casinha esquecida num canto qualquer do mundo, lugar onde nenhum santo pisara, mas para alguns era o lugar mais lindo do universo, principalmente para a menina Zabé. Mas também ela não conhecia além da curva do bambuzal. Nascer ali estava sendo criada. Era ela, fruto de um incesto entre irmãos. Rosinha, a mãe de Zabé, nem sabia o que era ser mãe quando se viu abusada por seu irmão mais velho. Ele tinha 17 anos e ela pouco mais de 13 anos. A mãe de Zabé morreu no parto, deixando a criança para seus pais, já velhos e pobres, cuidarem. O rapaz, ao abusar da irmã, ficou muito abalado pelo abuso que praticara e fugiu. Saiu de casa, caiu no mundo e deixou a infeliz irmã com a dolorosa consequência de seus atos pecaminosos. Rosinha nunca contou a verdade de como ela ficou grávida. Só ela e o irmão sabiam do acontecido. A violência sofrida, a gravidez, a falta de cuidados médicos levou Rosa à morte no parto. O irmão não participou de nenhum do sofrimento que causara a sua infeliz irmã. Isso por pura ignorância, falta de conselhos de adulto. Ele reagira por instintos. Não sabia que humanos não podem agir como agem os animais irracionais. Os pais de Rosa até que tentaram arrancar dela o nome do pai da criança, mas ela nunca disse. Eles jamais poderiam imaginar que seria o próprio irmão, o filho deles. Zabé enfrentou a realidade dura, nua e crua, sozinha, sem saber quem era o seu pai. A mãe dela não conseguiu se tratar e, com isso, veio a falecer no parto, deixando essa criança tão sozinha no mundo. Quem assistiu ao parto do nascimento de Isabel foi o casal de velhos, já idosos e muito ignorantes. Eles esperaram pacientemente a natureza fazer o seu papel. Foi por causa disso que a mãe perdeu a vida. Só a criança miúda, fraca, sobreviveu. Era uma criança desnutrida. Eles esperaram com paciência a morte dela, mas ela não morreu. Sobreviveu a tudo e a todos. E se desenvolvia com saúde, beleza e inteligência. E até que poderia se dizer que era feliz, mesmo tão pobre. Mesmo o casal de idosos sendo assim, Zabé era uma criança feliz, crescia sem traumas, era livre para viver sua pequena liberdade em seu pequeno mundinho, que não ia além da curva do bambuzal. Ela se tornara uma menina esperta, obediente, ajudadora dos seus familiares. Já estava grandinha quando um pároco apareceu na pequena vila para fazer o batizado da netinha do coronel. E os avós aproveitaram a ocasião para batizar também a menina. Quando o padre perguntou qual seria o nome da criança ao avô, seria ele o padrinho, ele disse: Zabé. O padre sorriu e disse: o senhor quis dizer Isabel, né? Porque será esse o nome que eu irei colocar no batistério. Não poderei colocar um apelido. O avô, coitado, ignorante e humilde, concordou, dizendo que era esse mesmo o nome que a mãe da menina havia escolhido para ela antes de morrer.
Esse nome ficou só no batistério, pois todos chamavam a menina pelo apelido. Era Zabé para cá, Zabé para lá. Ela até chegou a se esquecer que seu verdadeiro nome era esse e se sentia mesmo sendo só a Zabé, que os avós criavam com todo cuidado, com carinho. Faltava-lhe quase tudo, menos o amor dos velhos. Todos na vila e na fazenda se achavam responsáveis pela criança. Todos os homens do lugar se sentiam um pouco pai dela, talvez por ela não ter o pai e nem mãe. Só ter os avós já velhinho. Ela era uma menina doce, delicada, amável com todos, e isso cativava as pessoas. Já pré-adolescente, ela começou a sonhar com coisas novas, podia-se dizer que impossíveis para ela e para os outros que viviam ali naquele lugar, naquele fim de mundo. Ela gostaria de ter mais do que a vida estava lhe dando, mas como? Seus avós eram velhos, pobres, ignorantes e agora já doentes. Não viveriam para sempre. Ela sabe que existe uma vida diferente além daquela curva, daquela estrada que cortava a vila da freguesia da escada. Ela ficava imaginando por que aquela estrada vinha e ia e ela encontrava pessoas diferentes, estranhas. Para lá, bem longe, existiam casas que poderiam ser até mais luxuosas que a casa grande da fazenda. Tinha automóveis, isso era para ela deslumbrante. Esses automóveis eram máquinas que levavam as pessoas para longe, traziam, iam de um lugar para outro. Ela pensava que um dia ela também teria um para levar os avós para fora daquele lugar. Quando ela voltava à realidade, ficava um pouco preocupada e triste. Como que ela poderia sair dali? Não tinha o dinheiro e, na certa, os avós não iriam querer ir com ela. Eles queriam ser enterrados ali. Eles não queriam ir para terras estranhas. Eles queriam ser plantados ali depois de mortos. Ela fazia pergunta à avó, que muitas vezes não obtinha respostas satisfatórias. Às vezes parecia que a avó a amedrontava, contando-lhe certas coisas, e entre essas eram as coisas que os homens faziam com as mulheres. E isso causava nela muito medo. Mesmo ela não sabendo sua origem, ela se ressentia em não conhecer seu pai. Ela sabia, ele também era um homem. Onde será que ele estava? Ela achava estranho o que a avó lhe falava dos homens, porque ela não via esse tipo de comportamento nos homens daquele lugar, dali da vila, da fazenda, que ela tanto conhecia. Ela achava que os homens eram todos iguais àqueles dali. A vovó deveria era caducando. Zabé aprendera a ler, a escrever sozinha, em pedaços de livros, recortes de jornais e num velho livro de contos de fada de reis e príncipes, que só tinha homens bons. Ultimamente, ela procurava nos homens que conhecia algo dela. Quem sabe o pai dela poderia ser um daqueles? Assim ela vivia em cada dia, em cada um deles, ela via algo dela. Os olhos num, os cabelos em outro, a cor da pele, o tom de voz. Para não ser injusta, ela amava todos como se todos fossem o seu pai. E eles também cuidavam dela como se ela fosse filha de cada um deles. Ela crescia e se desenvolvia na liberdade e na segurança que o local lhe proporcionava. Conhecia e era conhecida de todos, e também muito respeitada por eles, e ela os respeitava também. De repente ela chega aos 13 anos. Agora ela já não era mais uma criancinha, uma menininha, estava se tornando uma moça, uma mulher. Um dia ela viu sinais de maturidade em suas roupas. Ela não sabia o que era, como que as mulheres amadurecem em sangue. Foi com muita preocupação que ela contou à avó
o que estava acontecendo com ela. A avó disse: Mas já? Você é tão criança, tão novinha. Como assim, vovó? Novinha por quê? Pensou ela. Eu já sou grande. A avó lhe pega pela mão e lhe sussurra nos ouvidos: Você agora é uma moça. Não pode mais trepar nas árvores, tomar banhos nua no lago, sair para as caçadas com seu avô em noites de lua cheia. Você precisa aprender a costurar, a fazer comida boa, usar pinturas na cara, usar batom nos beijos, fazer tudo que uma moça faz para que você possa arranjar um bom marido, se casar, ter sua casa, seus filhos, porque eu e seu avô não duraremos para sempre. E a avó, meio que disfarçando, fez o sinal da cruz, murmurando: Que nunca aconteça com você igual foi com a sua mãe. Coitadinha. Isabel pergunta: O que aconteceu com a minha mãe Rosa, vovó? Ah, filha, a vida foi tão madrasta para com ela, não dando a ela as chances que está dando para você de ser uma moça, de ser uma namorada, uma noiva, uma esposa e mãe de filhos e ter uma casa. Ué, mas e eu? Eu sou filha dela. É, meu amor, mas a vida dela a fez pular todas essas etapas, se tornando mãe sem ter sido outras coisas primeiro. Com certeza, se ela tivesse tido a chance de ter todas as fases da vida de uma mulher, talvez hoje ela seria feliz e estaria aqui te dizendo essas coisas da vida. Mas quis o destino que fosse assim, então que seja. Claro que Isabel não entendeu nada. Ela não sabia o que era aquilo que a avó estava falando. Ela só sabia que iria ter aquele incômodo de virar moça. E assim, ela não estava gostando nem um pouco daquilo. Achava melhor a avó mudar o rumo daquela prosa. Por mais que a avó tentasse explicar para ela, ela não quis entender. Queria continuar a ser criança. Para que aprender a costurar, a remendar, a cozinhar, se ela não ia se casar mesmo? Nunca queria ter marido e nem filhos. Quando o sangramento dela cessou, ela ficou aliviada. Estava livre daquela chatice. Agora poderia fazer tudo que gostava de novo. Andar pelada no rio, trepar nas árvores, rolar no capinzal com a bolinha, subir nos barrancos, caçar de noite com o vovô pelas matas e até, quem sabe, ir além da curva do bambuzal qualquer dia desse. A felicidade de ser livre voltara aos dias de Isabel. Mas, infelizmente, isso durou muito pouco. 28 dias depois, eis o mesmo problema. A menina foi chorar as pitangas para a avó. Então, a avó lhe disse toda brava: Eu te avisei, menina, só que você não quis me ouvir. Isso vai te acompanhar até você envelhecer. É uma maldição e também uma bênção que nós carregamos. Isso não foi nos foi dado como condição de sermos portadora da vida. Isabel não viu nada de bênção naquilo. Maldição, sim. Teria que ficar de castigo até sarar de novo? Isso não estava nos seus planos. A avó, mais uma vez, tenta explicar sobre ter filhos, casamento, vida a dois, mas a Bé grita: Pode parar, vovó. Eu não quero isso na minha vida. Não quero casar, ser mãe, ter filho. Ai, que nojo! A avó retruca tristemente: Nem sempre somos nós que escolhemos ser mãe. Nós não temos o poder de escolher certas escolhas. Nós somos usadas e abusadas. Fica a dica, minha filha. Zabé agora estava com 15 anos. O tempo havia já passado. Estava se tornando uma bela mulher, um pouco miúda, mas muito bonita. Todos por ali a amavam. Ela era querida e protegida por todos. Fazia muito tempo que nada acontecia de novo naquela vila, naquele lugar, na fazenda. A rotina era constante, mas de repente algo mudou. Chegou na casa grande um jovem bonito. É botânico, ele era estrangeiro. Era um francês,
para estudar e catalogar a vida botânica do lugar. Um bolsista de uma universidade lá da França. O povo dali não entendia, não sabia o que era isso. Não conhecia uma só palavra que ele pronunciava. Ele falava tudo enrolado. Mas o povo começou a entender ele por gesto. Faziam mímicas e tudo era motivo de muita piada e muita risada. E ele também achava aquilo muito engraçado. E o povo começou a gostar dele. Mesmo eles não conseguindo entender o verdadeiro nome daquele homem, eles o chamavam de Fran, o diminutivo de francês. E ele atendia sempre com um sorriso nos lábios. Parecia estar sempre disposto e feliz. Gostava de estar sempre em companhia das pessoas. Ele tinha necessidade de aprender a linguagem daquele povo para melhor se comunicar e terminar sua tese de doutorado. Todos o queriam bem e ele também era querido e respeitado por todos. O chamavam de Dr. Fran. Ele era bem jovem, bonito, um rapaz muito branco, olhos azuis claros, bem límpidos, cabelos tão loiros que até pareciam ser brancos. Era todo encaracolado. Parecia um anjo de lápide de cemitério. Todas as manhãs as pessoas o encontravam pelas trilhas e caminhos com suas pesquisas. Ele saía antes do sol nascer para pesquisar insetos, flores, que abriam na madrugada e se fechava com os primeiros raios do sol. Nessas flores sempre há inúmeros insetos para polinização. Os cactos eram os preferidos de Fran. Ali haviam cochonilhas e besouros do cerrado. Era um laboratório a céu aberto, para se colher informações sobre esse tipo ou aquele de inseto. Fran também pesquisava sobre pássaros e plantas raras. Ele sempre trazia com ele um bloquinho de anotações para seus desenhos e tudo que ele via servia para a sua tese de universidade. Ele acordava bem cedinho, ainda sem a claridade do sol, para melhor pesquisar, porque por ali o sol era escaldante. E o moço tinha uma pele muito clara, era propícia a queimaduras. Ele evitava as horas mais quentes do dia. Era um homem de hábitos mais pranoturnos. Era sempre visto pelas pessoas nas horas que o sol era mais brando ou então à noite. Chegavam até a dizer que ele era um lobisomem e davam risada. Porque sempre ele gostava de dormir de dia, tirar umas sonecas para poder ser mais ativo à noite. Com o passar dos dias, o povo ali se acostumou com isso, com todo o jeito diferente dele ser de doutor, e respeitavam isso. Numa dessas manhãs quentes de verão, ele voltou para seu cômodo para descansar ali perto do paiol. O sol estava abrasador. Ele retirou o seu chapelão de palha e dependurou num prego ao lado de fora da porta, retirou as botinas e deixou-as na entrada. Ele não entrava para dentro calçado, trocava as botinas usadas pelas velhas havaianas para andar dentro do seu quarto. Ele retirou as roupas suadas, colocou na janela para secar ao vento e vestiu um calção velho e se deitou para uma soneca. E dormiu. Quando acordou, já era tarde. Muito havia passado da hora do almoço. Seu prato estava lá, tampado, na janela sobre as roupas dele que secavam. A cozinheira havia levado o almoço para ele, como sempre fazia quando ele não vinha para a cozinha almoçar. Ela servia o prato, tampava com outro prato e levava para ele, deixando na janela para quando ele acordasse, ele ouvia. Ele vinha e pegava. Franz foi à janela quando acordou, pegou o prato de comida, se sentou no tamborete à mesa e começou a comer. Mas o calor estava insuportável, era abrasador. Ele torna a tampar o prato sob a mesinha de estudo e resolve ir à bica d'água molhar-se um pouco para aplacar o calor. Seu cômodo parecia um braseiro de tão quente. Ele pegou uma toalha, colocou no pescoço e saiu puxando a porta para o cachorro não entrar e comer a sua comida na mesa.
Ele foi só de calção, sem camisa e descalço, deixou os chinelos à porta. O sol estava em brasas, de tão quente. Ele procurou andar pela sombra das árvores, caminhar sobre o gramado. Depois chegou à Alameda das Mangueiras. Ali o chão estava fresco, sobre as frondosas ramagens. Ele chega ao rio. Há um grande lago logo após o remanso das águas cristalinas. E ali ele vê algo maravilhoso.